Esse é o nosso assunto aqui no nosso estúdio, porque nessas férias esse afastamento fica mais evidente, né? Mas o que você faz? Deixa o adolescente para lá, tenta trazer ele para perto, conversa, tenta fazer algum programa. Esse é o nosso assunto aqui no nosso estúdio. Eu recebo a Jaqueline Santos e a Josimara Freire, que são mães de adolescentes, e o psicólogo Patrick Barbosa. Gente, muito obrigado, boa tarde para vocês. Boa tarde. Feliz ano novo, né? Feliz 2026 para todo mundo. Deixa eu começar falando aqui com a Josimara. Você tem dois, né? Um deles adolescente. Como é que é o diálogo com eles? Muito boa tarde, Lucas. Boa tarde ao público, né? Então, eu tenho uma de 12 anos, mas eu não sou mamãe de primeira viagem de adolescente. Então, já criei uma que hoje tem 30. E o que eu pego como referência? Aquilo que eu não acertei nessa de 30... eu hoje tenho a oportunidade de acertar e aquilo que deu certo, eu aplico nessa de 12. Esse período de isolamento até que não tem sido difícil, porque eu tenho a facilidade de trabalhar em home office e eu procuro fazer uma interação, entrar no mundinho deles para que eu entenda o que vai ser prazeroso para eles. O isolamento, ele geralmente acontece como fuga. É quando há a sensação de um não pertencimento, a sensação de que não fala a mesma linguagem, não sabe o que eu quero, não sabe o que eu gosto. Então, eu procuro trazer para perto e respeito o período também que é necessário do isolamento, que às vezes é conversar com os amiguinhos. E desse jeito, Lucas. E aí, se não der certo, tem ainda mais uma chance, porque você tem um de 9. Isso, aí tem mais uma chance de tentar acertar no de 9, isso aí. Aí é pós-graduação. Menina, você já está no PhD. Jaqueline, agora me fala, você tem uma de 16? 16, como é que é isso? Gosta de ficar muito no quarto, não quer conversar com a família, como é? Lá em casa, como somos só nós duas, aí ela fala que está na caverna. Aí, quando eu preciso falar com ela, às vezes eu ligo para ela e falo, sai da caverna que eu quero falar com você. Parece muito com o meu avô, gente. Quando eu era adolescente, eu também tive essa fase. E aí o meu avô falava assim, ô Lucas, você virou tatu? Eu falei, por que virei tatu? Você não sai da toca. Eu ficava só no meu quarto, gente. Mas foi uma fase, passou. Agora, Patrick, é normal para o adolescente se isolar dessa forma? Então, Lucas, é normal, né, esse distanciamento, esse isolamento, até para que a pessoa possa também se construir, né, ali com os pensamentos dela, fazendo essa análise daquilo que foi passado. Mas os pais têm que ficar atentos quando esse isolamento ele perdura por um tempo muito grande, porque aí pode levar, sim, a uma depressão. E a Josimara explicou a estratégia dela de ver o que ele está fazendo, o que a filha, né, uma menina, está fazendo, tenta entrar no mundo dela para poder interagir. Qual é a melhor forma de se aproximar dos adolescentes? Então, a Josimara ela tem, né, tem 3 chances, né? Então, assim, acredito que se ela está na terceira chance, que deu certo desde a primeira. Porque essa interação, ela precisa acontecer desde a primeira infância. Você cria esse vínculo com a criança. O que nós percebemos nos últimos anos é que esse afastamento, ele cresceu, principalmente após a pandemia. As pessoas ficaram cada uma mais isoladas, não é só os adolescentes, os adultos também. E quando você se aproxima, você tenta entender o que está acontecendo, você inibe muitas coisas ruins que tem, principalmente na internet. Perfeito. Você que está em casa assistindo Fala, você tem criança em casa? Me conta, adolescente, melhor dizendo, né? A partir de 12 anos, como é que é para você se aproximar? Fica na toca do tatu, igual quando eu era adolescente também? Fala no zap, no 999-4224-2478. Tá aí na tela. E tem o QR Code para você apontar a câmera do seu celular e ir direto para o nosso Fala no Zap. Estou esperando a sua participação, viu? Agora, Josimara, uma das coisas que eu acho que isola mais os adolescentes é isso aqui, ó. Telas. Como que é a relação da sua filha com as telas? Então, Lucas, como eu falei, o Patrick explicou muito bem. Essa relação ela vem desde da primeira infância, né? Então, eu tenho uma relação muito boa, sempre tive com os meus filhos, tanto a mais velha como essa do meio e o mais novo. Então, as telas lá em casa, elas entraram muito tardiamente.
ela não tem muito acesso à tela, nem... Hoje, por exemplo, ela tem um tablet que ela pouco usa, porque a gente estabeleceu uma relação de séries a gente assiste junto na sala. Uhum. É chato esse universo do adolescente para nós que estamos numa outra fase. Às vezes a linguagem é outra, o filme que assiste é outro, mas eu procuro entrar exatamente nesse universo e interajo e falo: nossa, que chato esse menino de novo. E vou interagindo, conversando, então ela se sente ali pertencente. A minha mãe está falando a mesma linguagem. Recebo os amigos, Lucas, eu abro a casa para que ela traga os amigos. Legal. E eu brinco e falo assim: olha, celular na mesinha, hein, interação, para que eles saiam da tela, porque eu observo muito que até os adolescentes, quando estão juntos, eles estão juntos, mas cada um com sua tela na mão e não conversam, eles conversam pelo Zap. Então, eu procuro trazer a cultura da minha época para eles. Muito legal. Saio muito em programa externo, procuro fazer muito programa com eles externo. Então, assim, hoje eu não tenho esse problema do isolamento, não, tá? Perfeito. É o contrário. Às vezes eu preciso de um tempo porque eles ficam muito em cima. Querem cozinhar junto comigo, querem fazer as atividades junto comigo. Então, assim, eu não passo por esse problema hoje. Não passei com a primeira, não passo com ela, espero não passar com o terceiro. Já está prevendo o terceiro. Já tem participação aqui no Fala no Zap, minha gente. A Fernanda Pimentel diz o seguinte: Lucas, os tempos são outros. Hoje a tecnologia levou ao esquecimento das brincadeiras de antigamente. É verdade, não é mesmo? Agora, Jaque, como é que você entra no universo da sua filha? Como é isso para você se aproximar dela e em relação às telas? Lá em casa é bem fácil. Sempre teve o diálogo, né? Entre nós duas, desde pequena. Eduquei ela com diálogo. Então, assim, quando eu quero falar alguma coisa com ela mais particular, eu chamo ela para sair. Quando eu quero conversar com ela, eu não converso em casa, eu chamo para sair. Aí ela bota uma roupa e fala: isso não fica legal, não tá... Troca. Você acha que por serem só vocês duas em casa, essa comunicação é mais simples? É. É, né? Que bom. Facilita. Facilita, porque ela tem uma amiga também que me chama de mãe. Aí quando elas vão lá para casa, aí a outra não sabe cozinhar, não sabe fazer muita coisa. Fala: não, aqui esquece que aqui você vai fazer. Muito bom. Aí coloca as duas para fazer e só orienta. Ótimo, mas só dá as ordens. Pronto, aqui faz isso, aquilo. Mais uma participação. Uma pena que a pessoa não se identificou, mas ela fez um comentário muito interessante. Boa tarde, Lucas. Esta fase é difícil. A adolescência tem que ter jogo de cintura com eles. E o importante é que seja de forma natural e sem pressão. Manter o equilíbrio é essencial, deixando claro que você está do lado dele. É isso, Patrick? Sim. O diálogo ele não tem que ser imposto, né? Essa relação não tem que ser imposta, ela tem que ser construída. É interessante a Jacilene falando que os filmes são outros, as séries são outras, mas quando a gente vai conversar com os filhos, o discurso é o mesmo. Porque, sim, são outros tempos. Então, fazer essa divisão, né, vamos colocar assim, dos períodos, não provoca interação, muito pelo contrário. Você entrar nesse mundo, nesse universo hoje digital e trazer eles também para o analógico é extremamente construtivo, produtivo e vai desenvolver neles habilidades muito mais eficientes para a vida. Não só tentar construir a relação a partir daquilo que você entende que é certo, mas também respeitando o espaço e o momento do outro. Mais participações aqui no Fala no Zap. Lucas, a minha tem 19 anos. Até hoje ela fica na toca dela. Eu tenho que ligar para almoçar quando não está na faculdade, senão ela nem almoça. Que situação. Porque, Patrick, imagina só, vamos dar uma dica prática para a senhora, dona de casa, mamãe, titia, vovó. A criança está lá enfurnado, o adolescente está lá enfurnado no quarto, está de férias, quer ficar jogando joguinho, vendo filme, enfim. Aí chega a mamãe, bate na porta, toque, 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 toque. Posso entrar, vamos bater um papo. Mas ele não quer saber, ele quer privacidade, não quer falar com ninguém. Como é que o pai e a mãe devem proceder diante de uma situação dessa? É engraçado, mas é uma coisa muito complicada, né? Os pais têm que ligar para uma pessoa que está dentro de casa para ter a resposta. Isso
mostra que o diálogo ele também não é um diálogo respeitoso, não tem essa interação que as pessoas acham que tem que ter, ou que deveria ter. Porque se eu estou em casa e a minha casa, eu vou na porta, bato na porta, então abro a porta para falar com a pessoa, se é uma necessidade ou um convite, eu não estou invadindo a privacidade da pessoa. Até porque está todo mundo no mesmo ambiente. Uhum. Agora, a pessoa está lá, está trabalhando, está estudando, eu entro e vou impondo alguma coisa sobre aquela pessoa, aí sim eu estou invadindo a privacidade dela. Isso tem que ser muito bem entendido para a gente não confundir. Porque se eu não tenho espaço, existe um problema. E tem que insistir no diálogo, né? Sim. Olha, temos mais participações. Lucas, boa tarde. Meu nome é Fábio. Eu estou de férias com a minha filha. Realmente é uma fase complicada. Não gosta de nada, não quer fazer nada, é sempre do contra. Mas sempre que eu posso, eu trago ela para o mundo físico, tiro ela do virtual, mas é algo muito difícil. O Fábio falando aqui da filha dele. Boa tarde, Lucas. O meu neto tem 14 anos e quando ele vem aqui para minha casa, eu procuro sair com ele para ele não ficar no telefone. Lucas, eu tenho uma adolescente que só fica na tela. É muito difícil tirá-la do celular. Ô Josi, como é que é nas férias escolares? Piora a situação porque não tem nada para fazer. Muitas vezes a mãe está trabalhando, né? Tem uma senhora aqui que fala que está cuidando do neto, porque os pais não têm férias. Como é que é nesse período de recesso? Então, eu falo sempre da compensação, né? Como eu falei, eu trabalho em home office. Durante o dia, eu quase não posso dar essa atenção. Mas eu compenso no horário que eu estou livre. O que eu faço lá em casa, eu coloco muitos jogos de tabuleiro, tá? Para tirar um pouco da tela. E fica até a dica, tá, Lucas? Eu estabeleci lá em casa e eles gostam muito e às vezes eu esqueço que é a noite de jogos na sexta-feira. São petiscos e os jogos de tabuleiro, porque nos jogos a gente interage no diálogo. Então, a gente passa a se conhecer melhor. Na brincadeira, eles vão dizendo o que eles gostam, o que eles não gostam, o temperamento, eu vou identificando o temperamento de cada um. Então, quando chega no final do dia, eu faço a compensação com eles. Se eles deixo eles pouquíssimo tempo ali na tela, na TV, onde eu possa estar também interagindo, mas no final do dia eu procuro fazer alguma coisa junto com eles. Muito o problema é que a gente está no ativismo tão grande, Lucas, que às vezes, eu estava até conversando com o Patrick sobre isso, a gente está no ativismo tão grande que às vezes a gente não quer ter esse tempo de qualidade. Porque quando você está no seu tempo de qualidade, você quer o quê? Descansar. Você não quer interagir com um adolescente, sair para jogar uma bola, fazer algo que ele goste. E aí entra a questão do sacrificial também da gente, né? O sacrificar aquele tempo que eu poderia estar descansando, com a perna para o alto, eu fazer algo com esse adolescente. Então, nas férias, para mim, também não tem sido difícil, porque existe essa compensação. Tá? Ô Jaqueline, você achava que para mãe e pai que acha que termina o trabalho depois que a criança vira adolescente, que nada, né? Não, é trabalho dobrado. Mais trabalho ainda. Olha, a gente tem mais uma participação muito interessante aqui no Fala no Zap. Uma pena que a pessoa não colocou o nome dela e nem de onde está assistindo a gente. Se você quiser e puder, coloca seu nome e de onde você está assistindo a gente, que é legal saber. Olha, a pessoa diz o seguinte: eu tenho um filho de 12 anos e tenho uma enorme dificuldade de entender ele. Eu achei que ele estava com depressão, procurei saber mais, porém percebi que era o espaço dele e achei que o problema fosse comigo como mãe. Me achava uma péssima mãe. Chorava muito, me sentia culpada, pois quando eu era adolescente eu era totalmente diferente 20 anos atrás. Agora eu estou tentando entrar no mundo dele, pois a vida dele é no quarto. Patrick, essa mãe dá um relato muito importante, que é quando ela se culpa por não conseguir se aproximar do próprio filho. O que fazer nessa situação? Então, a primeira coisa é a gente parar de comparar, né? A gente estava conversando antes e falando sobre criação. Aquilo que funcionou comigo não necessariamente vai funcionar com o outro, né? O aprendizado que a gente recebe dos nossos pais, o ensinamento que nos é passado, ele é para que a gente transforme isso e aplique no futuro, e não replicar, que é diferente. Então, quando você tenta replicar, sim, não vai dar certo.
Então você vai se sentir culpado, frustrado, achar que está fazendo tudo errado, porque você quer imprimir sobre o outro aquilo que já está posto, e não algo construído com o outro. Né? A indicação que eu dou para ela é diálogo, né? Trazer essa pessoa para perto e observar mais o comportamento, porque a resposta está ali. Perfeito. Mais participações aqui no Fala no Zap, hein? Olha, Lucas, boa tarde. Aqui é a Tabita. Eu tenho uma filha de 13 anos que não sai do quarto. E agora, nas férias escolares, eu tento sair um pouco de casa para tirá-la dessa bolha. E outra telespectadora diz o seguinte: comigo não tem essa de não invadir privacidade, viu? O domínio precisa estar com os pais. Mais uma participação. Lucas, boa tarde. Eu me chamo Raquel e tenho 3 filhos. Um de 22, um de 20 e outro de 11. Eu quero tirar eles da caverna deles. E ela disse que ela usa um método bem simples. Eu quero saber o que você acha disso, Josi, já que o método dela para tirar da caverna é desligar o Wi-Fi. Todo mundo sem internet. Será que dá certo, Josi? Aí você tira da caverna, mas com um bico de todo tamanho. Aí não quer diálogo mesmo. Vai arranjar outro problema. Eu acredito muito no diálogo, na compensação. Lá em casa a gente trabalha muito isso. Olha só, vamos fazer o seguinte, eu te agrado, você me agrada. Né? Então, se vocês saírem um pouquinho aqui da tela, escolhe um filme. O difícil lá em casa é escolher o mesmo. Adolescente também tem muito isso. São faixas etárias diferentes, mas cada um gosta de uma coisa. No final das contas, a gente passa uma tarde assistindo 3 filmes. O que eu escolhi, o que o outro escolheu e o que a menina escolheu. Então, assim, eu acredito muito no diálogo. Desligar o Wi-Fi pode resolver o problema imediato, mas cria um outro, que é a falta do diálogo. Toda vez que você sanciona de uma forma muito abrupta, ele pode falar melhor do que eu sobre isso, você cria um bloqueio, um muro ali estabelecido, e aí você não consegue entrar. Eu acredito que quando você vai conversando, mediando, aí para isso você tem que conhecer, tem que ser estabelecido esse vínculo desde a infância. Perfeito. E já que você aproveita esse momento de férias para poder fazer algum programa com a sua filha, que você não faz num dia convencional, assim, para, enfim, poder tirá-la dessa bolha das redes sociais? Sim. Como é? A gente conversa muito, a gente programa viagens. E, assim, eu chamo ela para o meu mundo, participo um pouco do mundo dela, porque eu acredito que, como eu tenho que ter paciência com pessoas que não são nada meu, né? Nada de mim, eu também tenho que ter mais paciência ainda com ela, que é meu sangue, que foi o que eu coloquei no mundo, a responsabilidade está sobre mim. Então, assim, a gente tem muita paciência uma com a outra. Às vezes, é claro que não é 100% amigável. Às vezes, a gente tem que bater o pé na porta, falar, não, você tem que saber o que é hierarquia. Mas, assim, a gente lá em casa é muito tranquilo entre eu e ela. Mais participações aqui no Fala no Zap, minha gente. Olha só. Lucas, boa tarde, me chamo Marília. Tenho um de 12 anos e eu regulo os horários e dias de telas dele. Inclusive, incentivo o meu filho a brincar. E outra participação de uma telespectadora que diz o seguinte: minha filha era extremamente apegada até os 9 anos de idade. Sempre foi muito grudada em mim. Agora ela tem 13 anos, se distanciou ao extremo, mesmo eu fazendo de tudo por ela. E aí ela pergunta, Patrick, essa mudança tão abrupta de personalidade, de comportamento, é normal? Então, tão abrupta assim, a gente vai investigar um pouquinho melhor, né? Mas a mãe tem que acalmar também, porque o sofrimento aí é mais dela, né? Que ela perdeu esse apego, né? Esse aconchego. Mas, assim, esse movimento tão abrupto, ele não vai ser normal. Precisa investigar, precisa entender o que está acontecendo, o que está assistindo na escola, nas amizades, porque pode ter alguma coisa aí. Perfeito. Terapia pode ser uma solução, viu? Buscar atendimento. Olha, Lucas, boa tarde, feliz ano novo, me chamo Nayana, acho que temos que ter o controle, pois cada dia que passa fica pior. Então, deve-se cortar o que eles mais gostam e impor limites. Essa geração está muito difícil, diz a Nayana, telespectadora. Lucas, minha filha de 18 anos se prende no quarto e fica dias
sem tomar banho, apenas em telas. Menina do céu, não sei mais o que fazer. Me ajuda, por favor. Que situação, não é mesmo? Tem mais uma aqui, olha só, que diz o seguinte: a Cléria, de Morada de Laranjeiras, mamãe da Júlia. Ela diz que a Júlia tem 12 anos, ajuda ela muito em casa. E ela disse que fixa algumas atividades para ela fazer em casa, serviço de casa mesmo, para poder ajudá-la e passar o tempo nessas férias. Será que dá certo, Josi? Então, Lucas, eu estava aqui pensando, ouvindo esse relato aí, eu lembro da minha educação, né? Ele até falou assim, não se replica, como que você falou, Patrick? Não replicar. Mas o que acontece? Nós somos de uma geração que não fomos criados com tela. Sim. Sobrevivemos. Essa minha filha de 30 anos também não teve tela. Sobreviveu. Ok? O que se fazia nessa época que não tinha tela? Talvez se a gente trouxer à memória como que era a criação nesse período, tudo bem que hoje os tempos são outros, os pais trabalham ambos, então é difícil, às vezes terceiriza para avós, mas nós, enquanto pais, como que a gente era criado na época em que não existia tela e quando estávamos de férias. Teve uma seguidora aí que falou, né, que ela usa muitas brincadeiras da época dela. Isso é um ponto. Às vezes a gente quer colocar o filho para fazer algo, mas a gente não quer fazer junto. Eu acho que o ponto principal hoje é o quanto eu estou disposto a fazer junto com meu filho um programa. Eu quero que ele faça. Vai lá, sai da tela. Tá, mas sai da tela para fazer o quê? Às vezes o que ele precisa é de um direcionamento. Meu filho, vamos sair da tela um pouco? Vamos fazer um jogo aqui? Vamos jogar, sei lá, paciência, não sei, vamos fazer algo juntos. Às vezes o filho quer fazer algo com o pai, mas não foi estabelecido esse vínculo. E aí o Patrick pode falar melhor do que eu sobre isso, como que se estabelece um vínculo que nunca existiu. Verdade. E olha, a gente tem mais participações aqui no Fala no Zap, gente. Não dá para registrar todas, obrigado pela participação, mas tem uma interessante aqui que diz o seguinte, Lucas, eu tenho 16 anos, sou adolescente, estou assistindo vocês na TV e queria muito que a minha mãe fizesse outras coisas junto comigo. Eu tenho amigas que as mães são mais próximas e eu queria ser assim da minha. Olha que relato interessante, diferente da adolescente querendo ser próxima do pai ou da mãe. Muito obrigado pela participação aqui no Fala no Zap. Deixa eu agradecer também a Jaqueline, Josimar e Patrick Barbosa pela participação aqui no Fala no Zap. E vai ter que aguentar os adolescentes e a criançada nessas férias, não tem jeito.